Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, lavando as mãos. Logo, logo nós poderemos nos encontrar. Vamos para a aula de hoje. Nas últimas aulas, a gente viu bastante sobre os verbos, principalmente sobre a estrutura do verbo, né? Radical, vogal temática, desinência, o que as desinências querem dizer, os verbos regulares, verbos irregulares. E aí eu fiz aquele compilado de exercícios para que vocês pudessem treinar e não mais errar a conjugação dos verbos. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Agora a gente vai dar ênfase a um modo verbal do qual eu já falei para vocês anteriormente. Então, na língua portuguesa, quando a gente está falando de modo verbal, então nós temos tempo verbal e modo verbal. Quando nós estamos falando de modo verbal, a gente tem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo é aquele que a gente usa para falar sobre as questões do dia a dia e indicam certeza, né? Então, quando a gente fala com uma certeza. E quais são os tempos verbais desse modo indicativo? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, presente, futuro, do presente, futuro do pretérito. Esses com os quais a gente está acostumado a lidar mesmo, né? Até pedi para vocês conjugarem os verbos nesse modo e nesses tempos verbais. O subjuntivo é aquele modo que indica incerteza, hipótese, dúvida. Geralmente ele termina com aquele SSE. Se eu fizesse, se eu amasse, se eu gostasse, se tu fizestes. E aí a gente... esses verbos vão ficar no subjuntivo que indicam dúvida. Mas hoje a ênfase da nossa aula é no modo imperativo. Esse modo, eu também já falei para vocês, eu costumo dizer que é o modo verbal da nossa mãe, né? Porque a mãe adora dar ordem, a mãe adora dar conselho, então, da professora também. Então, é um modo verbal que vai trazer, que vai nos ajudar a falar sobre, a dar ordens, conselhos, súplicas. O que é súplica? Quando a gente está pedindo, rogando, geralmente a gente faz isso na igreja, em cultos, né, tudo mais. Súplicas e orientações, certo? Então, como é que fica o modo verbal imperativo? Por exemplo, uma coisa que minha mãe adora fazer. Fique em casa, não saia essa noite. Vá lavar a louça. Arrume esta casa, arrume seu quarto. Todos esses verbos, arrume, vá, não vá, fique, são verbos no imperativo, porque ela está dando ordens, tudo bem? Os conselhos a mesma coisa. Não fique com esse garoto, não espere muito das pessoas, desconfie sempre de tudo. O verbo desconfie, o verbo fique, o verbo... não lembro o que eu te falei. Todos esses verbos também estão no imperativo, porque eles estão indicando o conselho. E aí uma coisa interessante da gente pensar é que alguns textos utilizam dos verbos no imperativo. Eles fazem uso por quê? Porque são textos instrucionais. Então, geralmente a gente vê o uso do imperativo em textos instrucionais. O que são textos instrucionais? Justamente o nome já está falando tudo. São textos que trazem instruções. Por exemplo, uma receita culinária, né? Quando a gente lê uma receita, tá lá. Faça isso, coloque, mexa, misture. Regras de jogo, quando você compra um jogo e você precisa ler o manual. No manual, geralmente, eles vão usar verbos do imperativo, mexa as cartas,
compre as cartas ou coisas do tipo, bula de remédio, manual de instruções. Geralmente esses textos instrucionais, esses textos que reorientam, normatizam alguma coisa, trazem verbos no imperativo. As próprias leis, né, alguns estatutos usam verbos no imperativo. Por quê? Porque são ordens, né? Ninguém pode sair daquilo ali, daquela lei. Então, é um texto instrucional também, tá bom? E aí, dentro disso, eles usam os verbos no imperativo. Para saber mais sobre os verbos no imperativo, eu também deixei um videozinho, ao qual vocês já devem ter assistido, né, anteriormente. E aí ele fala também que o verbo no imperativo, ele se divide em duas formas, na forma afirmativa e na forma negativa, que é muito simples. A afirmativa é quando você dá uma ordem, suplica, roga, dá conselhos afirmando. Então, abra a porta, fique em casa, lave as mãos. E a forma negativa é quando você utiliza o não. Não fique em casa, não lave as mãos, não abra a porta. Então, são todos verbos, são as duas formas que nós temos do imperativo. Além disso, além dessa forma do imperativo, alguns textos instrucionais trazem verbo no infinitivo também. Mas nem sempre o verbo no infinitivo indica ordem. Porém, contudo, entretanto, em textos instrucionais, que é o caso, por exemplo, da receita culinária, a gente vai encontrar também verbos no imperativo. Misturar os alimentos, lavar bem os alimentos, ficar em reserva. Então, muitas vezes também a gente vai encontrar os verbos no infinitivo que trazem uma ideia de imperativo, que trazem uma ideia de ordem, que trazem uma ideia de conselho, de orientação, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Para a aula de hoje, vocês vão usar o livro de produção de texto. Lá vocês vão estudar algumas receitas culinárias e o modo imperativo, tá bom? Eu vou apontar as páginas aqui no corpo do e-mail e do texto no WhatsApp. É isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Fiquem em casa, lavem as mãos. Já usei o modo imperativo com vocês, hein? Se cuidem. Beijos.